capaz de falar isso aqui, ó. Olha o que ele falou aqui. Eu vou colocar pouco dele aqui do vídeo. Inclusive, eu tô reagindo no vídeo dele, eu vou ter que deixar também um link do canal dele aqui, pra quem quiser se burrificar, pode ir lá. Mas quem quiser rir, dar risada, porque esse cara é uma piada. Então, o problema todo desse cara aqui é ele confundir o que é perfeito com aquilo que é magnífico. Então, eu já falei várias vezes aqui, vou falar, não é nada contra o particular, mas não dá pra ouvir um cara desse há muito tempo. Você que ouve um cara desse e financia um cara desse, você é pior que um cara desse. Atualiza, com Anthony Galvão. Perguntaram pra mim, Anthony, se você for chamado pra ir num debate, eu não sou muito de debate de crente com ateu, viu? Mas me fizeram essa pergunta, se você fosse chamado pra ir num debate com o Eberlin, o Marcos Eberlin, doutor Marcos Eberlin, você iria? Falei, cara, primeiro, bem provável que eu diria não, porque eu acho que o meu organismo, né, minha natureza, meu estômago não está preparado para ouvir um cara desse. Deixando logo claro, no campo das ideias, nada contra o particular, mas, escuta o que eu vou dizer, eu teria que ir dopado. No mínimo eu teria que levar uma cartela de Dramin, tomar uns 3 comprimidos logo de cara. Porque quando esse cara começasse a falar, cara, eu tenho certeza absoluta que eu ia fazer uma nojeira naquele estúdio, determinado estúdio de podcast. Porque eu ia vomitar. Desculpe. Porque eu nunca vi na minha vida, eu nunca vi na minha vida, meus 54 anos de vida. Olha que eu refuto o Rodrigo Silva, refuto. E chamo de Rodrigo Tripa Seca. A questão da ideia dele, eu refuto o Malacheia, refuto o Valdemijo, refuto o Morcego, eu refuto todo e qualquer picareta religioso. Todo e qualquer picareta religioso, eu refuto. Mas quando eu vou refutar esse cara aqui, não tenho o que refutar, deixando logo claro. Aqui é só você fazer uma crítica mesmo e mostrar para os inscritos dele, os seguidores dele, os que compram seus artigos, o quanto que esse povo tá burrificado. Não, porque esse cara aqui, olha a cara cínica dele. Eu vou falar do tema aqui que ele colocou, ele teve a coragem de colocar esse tema no canal dele. Esse cara aqui, eu não vou nem chamar de burro. Não, às vezes eu uso essa expressão, mas para não ofender, aí não é burro não. Aí é hiper, super, burrificadíssimo. Burrificadíssimo. E o burrificadíssimo, ou burrificado, ele pode até não ser burro, mas a inteligência dele está bloqueada. Ou então o cara já faz isso para ganhar dinheiro mesmo, é uma forma dele ser diferente, assim como o terraplanista. Porque esse cara aqui, ele se diz cientista. É um direito dele. Mas para mim isso aqui é a chamada ciência burra, isso não é ciência. Porque esse cara ele é capaz de tentar refutar, ciência provada. Evidência. Não, esse aqui é o único suposto cientista que refuta a ciência, é esse cara aqui. Provada, ciência provada. Tô falando da ciência provada. Esse aqui, ele é capaz de dizer que existe um design chamado de inteligente, que é o design demente que tá na cabeça dele. Acho que é a mesma inteligência que tá na cabeça dele. De tudo ser construído em 6.000 anos pra cá. Onde já se tem prova cabal de que não tem como, existe elemento que não tem como ter só 6.000 anos, não dá pra ser. Porque depende de muito tempo pra chegar onde chegou. Esse aqui é aquele cara que é capaz de colocar dinossauro na arca de Noé. Eu nunca vi um cara burro, não, desculpa, não, burrificado, pra chamar de burro, igual esse cara aqui. Não, esse aqui, se ele distribuísse diploma de burrificado, eu tenho certeza absoluta que o Brasil ia comprar, porque o Brasil, na sua maioria, vai acreditar num cara desse. Mas só que os próprios evangélicos de outras vertentes também não concordam com o pensamento dele. Então, ele criou a vertente dele, assim como o terraplanista também, que refuta as provas concretas
de que a Terra é um globo, é redonda, mas não. Para eles a Terra é plana. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele deveria ser terraplanista. Tá um pouco escuro aqui, mas tá legal. Escuta. Ele foi capaz de colocar no canal dele, recentemente, esse tema aqui, ó. Esse tema aqui, ó. Olhar humano é perfeito. O mistério da criação. Aqui tem aqui, ó, o mistério dos olhos. A criação perfeita. O cara foi capaz de colocar criação perfeita por conta do que os olhos têm. Aí ele convida uma pessoa aqui que tem o mesmo pensamento dele em determinadas coisas. E ele é capaz de falar isso aqui, ó. Olha o que ele falou aqui. Eu vou colocar pouco dele aqui do vídeo. Inclusive, eu tô reagindo ao vídeo dele. Eu vou ter que deixar também um link do canal dele aqui. Pra quem quiser se burrificar, pode ir lá. Mas quem quiser rir, dar risada, porque esse cara é uma piada. Olha lá, olha lá. Tá aqui hoje destruindo uma fake news. Fake news, ó. Olha o que é fake news, ó. Fake news, porque falam muito de fake news, fake news. Fake news é aquelas fake news que os professores de biologia passam nas aulas de biologia, no Brasil todo, nas universidades. Ele está refutando os professores de biologia. E vai falar, ó, fake news, ó lá. Dizendo que Darwin é mais lei do que a lei da gravidade, que a gente tá cheio de bad designs, coisas mal feitas, né? Órgãos vestigiais, e que o nosso olho tem defeitos. Eu já escutei isso numa grande debate, cheio de universitários. Um professor universitário virou pra mim e disse assim: professor, o olho humano é todo defeituoso, mal feito. Fake news, olha só, e eu discutindo ciência com o Marcos Eberle. Discutindo burrificação com o Marcos Eberle. Ele vai defender aqui de que o olho é perfeito. E aí ele leva um especialista ali para mostrar as características, né? Ou seja, os elementos que tem no olho que não tem como não ser perfeito. Não existe nada perfeito. Já falei lá para vocês, não existe nada perfeito. Primeiro, que perfeição tem que ser acompanhada com não corrupção. O que é perfeito não pode ser corrompido. Se for corrompido, não é perfeito, tá? Porque tem uma abertura. Qualquer coisa que for feita da melhor forma possível, do melhor resultado possível, deixando logo claro, não pode ser perfeito se tiver corrupção, se for corrompido com alguma coisa. Primeiro ponto, se o olho humano ou qualquer olho de qualquer bicho que isso é desenvolvido naturalmente, viu, gente? A natureza, isso é por conta da adaptação do planeta, zona habitável, e ali a natureza vai construir aquilo ali de forma aleatória. Mas não tem perfeição em questão de dizer assim, tem um criador perfeito que fez tudo isso. Pode até encontrar algo que tenha um resultado muito bom, um resultado 100%, não, um resultado 99,99999%, algumas coisas que você olha assim, cara, isso mexeu comigo. Tudo é natural, é natureza, viu? É natureza. É a mesma coisa o seguinte, ó. O vento pega uma folha e joga a folha, e aí tem um círculo lá na frente, em determinado local, e ali tem uma formiguinha ou qualquer coisa, e a folha vai, em cima da formiguinha, ela se deposita ali, né? Ela fica ali. Aí vem uma chuva e não molha a formiguinha. Então aconteceu de forma aleatória. Por que aquela folha o vento levou e justamente em cima daquela formiguinha ela ficou? Naquele círculo, no local ali. Isso é perfeição? Não. E isso aconteceu. Acaso? Coincidência. Natural. Não existe perfeição. Primeiro, para um olho humano ser perfeito, ele nunca teria que ser furado, corrompido, de jeito nenhum. Isso é resultado da perfeição. É porque um cara desse não entende o que é perfeição. Perfeição não existe, somente a palavra. Se o olho do ser humano é perfeito, por que criança nasce sem olho? Por que já não vou falar de adulto. Eu vou falar de criança, já nasce sem olho. O que tem de criancinhas que nascem cegas nunca vão enxergar na vida. E acidentes que acontecem com crianças, com pessoas, entendeu? Então, esse idiota aqui, que pra mim é um idiota, idiotizado aqui, ele não enxerga mais do jeito que ele enxergava quando era novo, quando era criança. O Marcos Eberle, ele não enxerga. Então, ele sabe que se fosse algo perfeito, não precisava o ser humano usar óculos.
Não precisava o ser humano usar óculos. Tá cheio de gente dentro de igreja falando de cura divina e usando óculos de grau, fundo de garrafa, como dizia minha avó. É óculos fundo de garrafa, de tão grosso. Então não tem perfeição. Agora, o que o olho humano, qualquer olho de qualquer animal vivo, são coisas naturais. Mas tudo se corrompe. Aí ele vai falar esta carga d'água aqui, esse besta aqui vai falar essa carga d'água aqui, ó lá. Está destruindo uma fake news, uma lorota. Vamos. Ele tem ele que vive de fake news, de dizer que o planeta foi feito em 6.000 anos, que ele fala de dinossauro na arca. Olha, eu não sei como foi que o Antônio Miranda teve organismo de debater com um cara desse e não vomitar. Eu nunca vi uma coisa dessa não, cara. Eu nunca vi um cara... E ele fala que o que a gente fala, o que os biólogos falam, é tudo fake news. É ele que tá com a verdade. Ele é o dono da verdade. Olha aqui, ó. Ó lá. Vamos ser bem claro, né, professor? Essa lorota aí que o olho humano é Aí ele levou um cara que é igual ele, né? Um professor, mas é igual ele, ó. mal Ó lá. feito. Que é isso, gente? Acorda, Brasil. Acorda, ciência Acorda, brasileira. Brasil. Dorme, Brasil, na burrice de Eberlin. Temos aqui um oftalmologista, um médico, um doutor, que vai mostrar pra gente que essa é uma história muito mal contada. Ô, Zite, então vamos começar? O Mateuzinho tá lá, você vai pedindo os slides. A gente vai tentar aqui gastar uma meia hora, né? Para que a gente possa, 7h09 até umas 7. E aí começa o malabarismo, né? Aí é um malabarismo do lado de outro aí, né? Ele leva um especialista, aquela coisa toda, que estuda a função dos olhos, mas como é que ele pode garantir que o olho é perfeito? Como é que ele pode garantir que o olho é perfeito? Cheio de cego pelo mundo. Criança que nasce cega. Não existe nada, eu já falei pra vocês, não existe nada perfeito, cara, nada perfeito. É conversa pra boi dormir. Tá aqui, ó. Olha lá ele falando. Tormento para Darwin. Ozite, doutor Ozite. Ele tenta refutar Darwin o tempo todo. Quem é esse cara diante de Darwin, de Charles Darwin? Ozite, é um privilégio imenso tê-lo aqui. Você está com a palavra. Eu só vou interromper. Evolucionista darwinista. Pode passar o próximo? Por que a gente vai estar falando? Aqui eu coloco uma caricatura do Darwin, né? Com o olho ali arregalado, né? Assustado, né? Ó, aí então é o seguinte, eles tentam refutar Darwin e refutar qualquer coisa que refere-se realmente à ciência, à própria ciência. O Marcos Eberlin, ele é o refutador de ciência provada, né? Não só da ciência. Ele é capaz de distorcer uma evidência. Esse cara aqui, ó, ele é capaz de distorcer uma evidência para alimentar a crença mística dele, a mentira que está na mente dele, e para defender uma tese que só dá dinheiro pro bolso dele para quem é trouxa, para quem não estuda, para quem não pesquisa, para quem não busca de fato observar as coisas. Perfeição é Berlim. Põe uma coisa na sua mente. Só se o seu dicionário é diferente do dicionário que eu já vi e que eu estudo, que é o brasileiro. Só se for um dicionário criado por você mesmo. Perfeição. Aquilo que é perfeito não pode ser corrompido. Não tem como ter corrupção no que é perfeito. Se existir uma corrupção, se existir alguma coisa que venha ferir, destragar, não é perfeito. O que é perfeito não tem abertura para aquilo que é imperfeito. Ele não pode ser perfeito e se tornar imperfeito ao mesmo tempo. Então, você deveria tomar muita vergonha na sua cara, que você já tem idade para isso, de tomar vergonha na sua cara, e deixar de lançar essas mentiras e dizer que ciência da evolução, de muitas coisas que já foram provadas, biologias que já foram provadas, é fake news. Você está dizendo que é fake news. Cara, fake news está na tua cabeça. A sua mente já é um fake news. A imperfeição do teu Deus é tão declarada, tão clara, que já mostra na sua própria cabeça, cara, que o seu Deus já fez você realmente com uma imperfeição na mente. Então, eu não vou jamais encarar um cara desse pra fazer um debate, porque eu não quero vomitar. Moço, um cara desse não tem argumento pra mim.
Não tem argumento pra mim. Ele vai tentar fazer o malabarismo dele com essa cara cínica dele, com essa risadinha cínica dele. E vai tentar fazer malabarismo até o final do debate. Vai ter um monte de idiota e de imbecil que vai tá ali apoiando ele. Como ele é mais popular do que eu, pronto. O Marcos Eberlin deu um banho no Antônio Galvão. Que eu não vou me submeter a isso, cara. Eu não vou me submeter a isso. Já deixei claro, Eberlin, não é nada contra o seu particular, não. Eu até acho que você é um cara honesto. Aí eu acho que você... Honesto, não no que você fala. Você é desonesto no que você fala para as pessoas, no que você propaga para as pessoas. É o que eu penso. Agora, particularmente com família, que se paga suas contas ou não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando você liga uma câmera ou tem uma câmera ligada, que você começa a falar, só sai esterco da sua cabeça e você começa a evacuar pela boca. Cara, você está sendo uma pessoa idiotizada, idiotizando e vai idiotizar mais ainda até o último dia da sua vida, porque a burrice que está na sua vida, na sua cabeça, é crônica, cara, é crônica. E não existe isso não, cara, para pra pensar. Deixa de ser criança, pior do que uma criança, cara. Você vai dizer que o olho humano é perfeito, aí você traz o que o cara vai falar aqui, ó, o médico vai falar aqui, ó, aqui, ó lá, ó, esse aqui deve ser outro. Como é que vai ser levada então essa a informação do olho até o cérebro? Vai precisar traduzir, imagina aí que tem alguém... Tudo isso que ele vai falar aqui, que eu não vou mostrar muita coisa aqui, tudo isso que é falado aqui nesse vídeo burro, isso aqui é um vídeo burro, ele vai falar coisas do olho que é natural. Natureza. Se ele for discutir o olho humano, discute também o olho de um animal que seja... Porque tudo que é animado é animal, tudo que tem vida é animal, que seja microscópio. Discute isso. Como é que uma vidinha microscópia, tão pequenininha, ela está viva? O que é que está acontecendo naquele micro-organismo? Aquele mini-organismo. O que é que está acontecendo ali? Então não precisa nem ir muito longe. A natureza, ela é magnífica. Isso aqui, que esses para não falar aqui uma palavra mais pesada com esses aqui, que se acham sábios de tudo, eles estão mostrando que é magnífico. Magnífico é uma coisa, perfeito é outra coisa. Eles estão confundindo com perfeição. Não se confunde magnífico com perfeição. A natureza é magnífica, mas ela não é perfeita. Não existe nada perfeito. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, mostrando sobre isso. A imperfeição, ela está em todos os lugares. O que é realidade é imperfeição. Perfeição não existe. Perfeição não existe. Perfeição é apenas uma palavra que define o contrário da imperfeição. Então, qualquer coisa, qualquer matéria no universo, em qualquer lugar do universo, não tem perfeição. E o ser humano, ele é todo mal feito. Por que o Eberlin não discute o ser humano? Porque que o mesmo canal onde o ser humano se alimenta é o mesmo canal que ele respira. Por quê? Por quê? O mesmo canal que ele mija é o mesmo canal que sai a reprodução ali, os espermatozoides. E para a mulher também, o mesmo local onde mija é o mesmo local onde dali é feito a relação e nasce, dali vai para o ventre, o espermatozoide tem aquela função toda do organismo da natureza. Por que teria que ser por esses canais? Por que não teria que ter um canal diferente justamente para aquilo? Porque é mal feito. O corpo humano está cheio de bactérias. Então o olho é uma coisa magnífica, mas perfeita não é. O olho de nenhum ser vivo é perfeito. Mas só que esses caras, eles vão fazer tudo isso para quê? Para defender a tese do criador. Não existe criador, cara. O criador, para ser criador, ele teria que ser criado também. Ele não pode criar algo. A primeira coisa que já existiu, que começou a existir na face da Terra, a primeira coisa aí no mundo e no universo, se ele criar isso aí, ele teria que existir antes de criar isso aí. Não faz sentido. Então, eu não vou muito à frente aqui não vou usar muito aqui. Aqui ele mostra aqui
O olho, na verdade, ele mostra aquilo que é magnífico, mas não mostra nada perfeito, porque não tem nada perfeito. Então, o problema desses caras aqui, desse Eberlin mentiroso e desses outros aqui que apoiam as mentiras desse cara aqui, da cara cínica, é cara cínica demais esse cara tem. Por isso que eu digo pra vocês, eu não tenho coragem de ir, justamente porque eu não vou aguentar ouvir esse cara falando perto de mim assim, cara a cara, não dá. Com essa cara cínica dele mentindo descaradamente, não, eu não vou conseguir, então não vou. Mas daqui eu falo, aqui eu refuto ele. Olha só, ele quer confundir magnífico com perfeição. E o que é magnífico, realmente. Tem muitas coisas magníficas, mas perfeita não tem, não existe. Então esse cara aqui, esse Marcus Eberlin, ele teria que tomar vergonha, mas não toma. Porque ele não tá sozinho. Tem um tal de João Paulo também, que é do mesmo grupo dele, da mesma linhagem da mentira, da burrice dele. E tem outros, ele tem muitos seguidores, ele tem pessoas que compram os artigos dele. Ele se dá uma de cientista, ele não tem nada de cientista. Ele é o anti-ciência. É o cientista da anti-ciência. É uma opinião minha, esse cara aqui, porque o cara refuta a própria ciência, ele refuta, entendeu? O que esse cara já falou ali no Flu, não sei se ele foi no Flu, acho que foi no Inteligência Limitada e em debates e tudo, é absurdo, é estarrecedor o que esse cara fala. Como é que as pessoas acreditam num cara desse? Então é o seguinte, quem acredita num cara desse é sinal de que não estuda e não busca observar a vida. Então não há nada perfeito, o Deus de Eberlin não existe, não é só do Eberlin, de ninguém, criador, não existe criador para nada disso, isso aqui foi criado pela própria natureza, aconteceu, a natureza, ela se constrói sozinha, é um mistério, talvez seja um mistério da natureza, ela se autocriar, mas é isso que tem, é isso que a gente vê e é isso que a gente tem que aceitar. A natureza é isso. E aqui é uma pessoa que está desprovida da realidade. Então Deus de Eberlin não existe, Criador de Eberlin não existe, muito menos esse design suposto inteligente que já foi apelidado aí pelos racionais de design demente, né? Mas para mim não é só demente, não, é design demente e doente, porque isso para mim é uma doença na mente de um cara desse. Precisaria de um tratamento de anos aí com psiquiatra racional, não é um psiquiatra também que seja impregnado, não. Um psiquiatra racional. Um cara desse aqui teria que ter uma aula também com o Miguel Nicoleles, né? A mente é criadora de tudo. O Miguel Nicoleles é um dos maiores neurocientistas do mundo, é um dos maiores neurocientistas do mundo. Dos maiores neurocientistas, ele é um dos maiores. E ele é ateu. Por que é ateu? Porque ele sabe que não tem capacidade de existir nenhum Deus em lugar nenhum. Tranquilo. Ele teria que ter uma aula que no mínimo de uns 2 ou 3 anos, falando sobre os neurônios, a mente humana, e explicando por que isso é impossível ter sido criado por um Deus. Mas sim, natureza, natural. É magnífico, mas não é perfeito. Então, o problema todo deste cara aqui é ele confundir o que é perfeito com aquilo que é magnífico. Então, eu já falei várias vezes aqui, vou falar, não é nada contra o particular, mas não dá pra ouvir um cara desse muito tempo. Você que ouve um cara desse e financia um cara desse, você é pior do que um cara desse. Tem uma pessoa que não quer estudar, então você quer acreditar no que um cara desse fala. Então na minha opinião, ele que propaga fake news da mentira na ciência. E ele fala que fake news, que é tudo fake news, o que estão falando aí sobre isso e sobre aquilo. Um cara desse vai falar de fake news? Tá aí, moço, foi apenas uma pincelada para não ficar sem vídeo aqui no canal, mas eu digo para vocês, se vê um cara desse falando, abrindo a boca e falando, corra, porque o que vai derribar você não é o bafo dele, não tô dizendo que ele tem bafo, não. O que vai derribar você é o peso da burrice desse cara aqui. Você vai cair com o peso da burrice desse cara, porque aqui o que fala, quando fala, é só merda, não tem outra coisa não, somente bosta, merda. Esterco dos piores que tem, dos mais fedidos que tem, é o que sai da boca desse cara vindo do cérebro. Então não acredite não. Então tá aqui mais um vídeo e eu volto com novos argumentos, novas indagações. Atualiza.
com Anthony Galvão.